Imagine um grande jogo de pôquer acontecendo nos bastidores de Brasília. Na mesa principal estão figuras que decidem não apenas os rumos de um processo, mas os rumos de todo um país. De um lado, o Supremo Tribunal Federal, que parecia segurar a mão vencedora. Do outro, a defesa de Jair Bolsonaro, que nos olhares de muita gente parecia já derrotada, sem chance de reação. O placar de 4-1 soava como sentença definitiva. Uma pena de 27 anos anunciada como o fim de uma era. A televisão e os jornais celebravam como se fosse um campeonato ganho, mas o que quase ninguém imaginava é que no baralho ainda havia uma carta virada para baixo. Uma carta escondida. Uma carta chamada embargos infringentes. Essa é a jogada secreta que pode não apenas mudar o rumo de um processo, mas reescrever toda a narrativa política recente. E é essa virada que parece deixar o ministro Alexandre de Moraes em um verdadeiro surto político, porque seu triunfo, antes apresentado como irreversível, agora está ameaçado por regras do próprio jogo que ele diz dominar. Antes de eu te explicar como funciona essa cartada derradeira e que impactos ela pode ter até as eleições de 2026, já fortalece este vídeo clicando no like. É rápido, é de graça, e é a melhor forma de furar o bloqueio que a grande mídia impõe ao debate. Além disso, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal, porque nós vamos acompanhar cada lance desse tabuleiro, passo a passo, para que você não seja refém de narrativas prontas. Agora, vamos voltar para a mesa do pôquer. Quando a decisão de 4-1 saiu, parecia que a partida tinha acabado. Um tribunal dividido, mas com maioria clara para condenar. Uma pena pesada. A mídia, como sempre, trabalhou para vender a imagem de que aquela era a rodada final. Era como se o STF tivesse apresentado um Royal Straight Flush, a mão perfeita e imbatível no pôquer. Mas qual foi o detalhe que eles não contavam? O voto divergente do ministro Luiz Fux. À primeira vista, o voto isolado de Fux parecia irrelevante. Afinal, o resultado já estava consolidado. Na prática, a condenação estava formada por ampla maioria. Para muitos analistas, aquele voto serviria apenas de rodapé histórico, como sinal de que nem todos estavam confortáveis, mas seria pouco mais do que um ato simbólico. Entretanto, o que parecia apenas simbólico, na verdade, era a chave, o gatilho jurídico que transformava o jogo. E é aqui que entra o famoso artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Esse artigo, quase nunca discutido nas grandes redações, prevê a possibilidade dos embargos infringentes. Na prática, significa que quando uma decisão condenatória não é unânime em uma das turmas, a defesa tem o direito de recorrer. E esse recurso não vai de volta à mesma turma. Ele sobe para o plenário, onde todos os 11 ministros têm que julgar novamente. Percebeu o poder dessa jogada? A defesa não precisa aceitar a derrota parcial. Pode simplesmente dizer: espera aí, eu quero jogar de novo, mas desta vez com todos os ministros participando. É quase como se, em uma partida de pôquer, alguém pudesse pedir uma segunda rodada. Mas agora com a presença de todo o cassino assistindo. E por que isso é tão importante? Porque o Supremo, dividido em turmas, decide de forma muito mais rápida, mas no plenário, com 11 cadeiras ocupadas, um processo gigantesco como esse, com 78 terabytes de documentos, pode se arrastar por anos. Imagine a cena. Cada ministro pedindo vista, querendo mais tempo para estudar. Cada um trazendo novos relatórios, novas diligências. Um processo que facilmente pode deixar de ser concluído antes de 2026. E qual a mágica desse adiamento? Simples. Se não houver trânsito em julgado antes das eleições, o cenário eleitoral muda de forma radical. Você já percebeu o impacto? Se faz sentido até aqui, comenta com a palavra virada para confirmar que você está entendendo essa cartada final. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e mostra que não estamos sozinhos nessa análise. Voltando ao nosso fio, para tentar impedir que esse recurso vire à mesa, já começaram a surgir narrativas do outro lado.
A versão que circula nos corredores é a de que o recurso exigiria 4 votos divergentes, não apenas um. Parece convincente para quem não conhece a regra, mas basta ler o regimento interno para entender. Essa exigência de 4 votos vale para decisões originárias do plenário, não para decisões das turmas. Nas turmas, basta que não seja unânime. E da última vez que alguém conferiu, 4-1 não é unanimidade. E agora vem o dilema. A defesa já prepara o protocolo desses embargos. E sabe para quem o recurso será dirigido? Para ele mesmo, Alexandre de Moraes, o relator, que terá de decidir se aceita a jogada e manda para o plenário, ou se simplesmente bate na mesa e diz: acabou o jogo aqui. Ele pode optar pelo que seria juridicamente correto, aceitar a subida. Mas pode escolher o caminho do autoritarismo, negar, mesmo rasgando o regimento que ele próprio jurou defender. E aí mora a tensão. Porque se Moraes acolher o recurso, o caso vai ao plenário, e começa um longo calvário de votações, vistas e discussões sem fim. Mas, se ele negar, revela-se ainda mais claramente a intenção de fechar o jogo a qualquer custo, transformando a regra em peça descartável. Agora, vamos pensar nas consequências reais. Imagine que o plenário é obrigado a absorver o caso. Isso significa que os ministros que não julgaram ainda, incluindo figuras como Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Rosa Weber, até sua aposentadoria, ou os futuros indicados, terão de revisar tudo. Milhares de páginas, inúmeras contradições, uma avalanche de provas e contraprovas. Isso pode empurrar o julgamento final para 2027. Ou seja, além de flexibilizar o cronograma, pode até encaixar a revisão definitiva em um contexto de composição política completamente diferente. Olha só. É aqui que você entende por que eu digo que este jogo é mais parecido com um xadrez de longo prazo. Não se trata apenas de embargos infringentes como carta imediata. Existe também um voto para o futuro, como batizou Deltan Dallagnol. E esse voto é exatamente o de Luiz Fux. Explico. O STF não é estático. Ele tem trocas. Ministros se aposentam, novas nomeações mudam o desenho. Entre 2028 e 2030, pelo menos 3 ministros sairão. O próprio Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Isso dará a quem for presidente naquele período o poder de redesenhar a balança. Hoje, a maioria tende para um viés progressista. Mas em alguns anos pode haver uma guinada. E o que acontece quando essa nova composição assumir? Entra em cena a possibilidade de revisão criminal. Esse é um instrumento jurídico para corrigir erros, mesmo após o trânsito em julgado. E esse pedido pode ser fundamentado justamente no voto de Fux, que hoje parece isolado. Mas amanhã será a semente de um novo julgamento. O voto dele está registrado para a eternidade, afirmando que houve ilegalidade, que se tratava de liberdade de expressão, que não havia provas consistentes. Um documento vivo dentro do processo que pode ser usado no futuro. Percebeu a genialidade? A defesa não joga apenas para hoje, joga também para o amanhã. 2 tabuleiros, 2 tempos. No curto prazo, embargos que prolongam o processo até as eleições. No longo prazo, revisão criminal garantida por um voto divergente que será sempre lembrado. Agora pense comigo. Como fica Alexandre de Moraes nessa equação? Ele, que ontem parecia soberano, agora se vê em um beco com 2 únicas saídas, ambas ruins para sua imagem. Se aceita o recurso, perde o controle da narrativa imediata. Se recusa, expõe ainda mais o autoritarismo que grande parte da sociedade já denuncia. É por isso que muitos dizem que Moraes entrou em surto após a movimentação da defesa. Porque ele sabe que o tabuleiro não está seguro e que a carta escondida já foi jogada sobre a mesa. Se esse raciocínio está claro, você precisa deixar o seu comentário aqui embaixo. Isso não apenas ajuda no engajamento, mas também cria um espaço para debatermos juntos. Escreve aí. Você acha que Moraes aceita o recurso ou vai tentar barrar de qualquer jeito? Enquanto isso, olhe para a grande mídia. Percebeu o silêncio? Ou então, quando mencionam, fazem de tudo para desacreditar.
É o famoso controle narrativo. Anunciam a condenação com festa, mas escondem a possibilidade de recurso como se fosse detalhe irrelevante. Essa é a diferença entre o jornalismo que serve ao sistema e os canais independentes, como este, que tem coragem de conectar os pontos. E ao longo desse processo, a sensação para milhões de brasileiros é de que nada está escrito em pedra. O jogo ainda tem rodadas. O que parecia um xeque-mate pode, na verdade, ser apenas um blefe descoberto. E é por isso que eu digo: a batalha pode ter sido perdida, mas a guerra ainda está em andamento. Agora, vamos dar alguns passos além. Imagine que o recurso prospera, que o processo chega ao plenário. O cronômetro político corre. Em 2026, acontece a eleição presidencial. Se até lá não existir trânsito em julgado no âmbito criminal, Bolsonaro, mesmo inelegível pelo TSE, terá um cenário completamente diferente, porque nada impede que surjam novas vias jurídicas, novas disputas judiciais em torno da elegibilidade, sempre com base nesse vazio processual criado pelo alongamento. E mesmo que juridicamente restringido, o impacto político da sua presença, ativa e mobilizadora, é algo que nenhum cálculo do sistema conseguiu eliminar. Faz sentido para você perceber como uma única cartada, um simples voto divergente, pode mudar todo o tabuleiro nacional? Então, compartilha agora esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Mais pessoas precisam entender a gravidade do momento. E assim, seguimos até a conclusão final. A história não terminou. A suposta vitória pode ter sido apenas o início da verdadeira disputa. Resta saber se Alexandre de Moraes terá coragem de jogar dentro das regras ou se, no desespero, decide virar o próprio tabuleiro. O Brasil precisa assistir junto a cada movimento. Por isso, curta, comente e se inscreva. Só assim não perdem nenhum capítulo dessa partida histórica.